WandaVision é a primeira série lançada pela Marvel Studios, e esse show tem a qualidade de um longa gigantesco. E foi por causa dessa obra que eu comecei a gostar mais do Visão, que eu achava mó sem graça, e a Wanda, que eu também não gostava tanto. Como os protagonistas, temos Elizabeth Olsen como a Feiticeira Escarlate e o Paul Bettany como o Visão. Essa série como um todo tem cenas ótimas e eu estou nesse vídeo aqui justamente para classificar as melhores. Então bem-vindo ao canal Maluco por Filmes, e hoje eu irei comentar sobre as melhores cenas de WandaVision. A série começa apresentando um casal recém-casado, Wanda e Visão. Os dois chegaram na cidade de Westview e esses são os anos 50. E dá pra ver que essa série, ou pelo menos esse episódio, terá um foco na comédia. A Wanda tá fazendo seus afazeres e o Visão, ao chegar na cozinha, vê que há um coraçãozinho no calendário e por algum motivo nenhum dos dois consegue lembrar da ocasião. Então que ele vai pro seu trabalho e lá o Visão se questiona sobre o que exatamente a empresa que ele trabalha faz. Poderia me fazer a gentileza de me dizer o que fazemos aqui exatamente? É aí que chega o seu chefe, o Sr. Hart. O cara então fala que ele e sua esposa estão ansiosos pela noite de hoje. E é aí que as peças se encaixam. O coração lá no calendário se remete ao nome do chefe dele, Hart, que significa coração. Mas há um porém, lá na casa deles, a Wanda é visitada pela sua vizinha chamada Agnes. E numa conversa, a Wanda mente dizendo que esse dia é a comemoração do aniversário deles. E as duas planejam a noite que tá pra chegar. O episódio é interrompido por uma propaganda. Lá vemos um cara anunciando uma torradeira das indústrias Stark. Esqueça o passado. Esse é o futuro. Anoitece, a Wanda fica a par da situação e os dois se esforçam para não mostrarem seus poderes. Durante o jantar, o Hart começa a fazer para eles uma série de perguntas. E ao perguntar por que eles vieram para a cidade, ele começa a se engasgar. E de uma maneira bem fria, sua esposa começa a falar: "Pare. Pare." O Visão salva seu chefe e no final vemos que tudo isso não passa de um seriado que está sendo assistido por alguém. O segundo episódio começa nos anos 60 e já dá pra imaginar que ao longo da temporada, cada episódio vai se remeter a uma década. A Wanda e o Visão estão se preparando para uma apresentação de mágica num show de talentos do bairro. E no quintal, a Wanda vê que há um helicóptero nas flores, e o mais estranho de tudo é que ele possui cores. Olha, a estrela do show! Ela sai e passa o dia num clube onde o show está sendo planejado com a liderança da Dory, uma mulher da vizinhança. O diabo está nos detalhes, Bev. Não é o único lugar em que ele está. E o Visão está participando de uma reunião de vigilância do bairro. Hoje nesse lugar ele engole um chiclete que faz ele ficar meio grog. Achamos que você falava sério. Enquanto isso, a Wanda faz amizade com Geraldine, uma mulher que acabou de chegar na cidade. Mas coisas estranhas acontecem. No rádio parece que tem alguém tentando se comunicar com a Wanda, e a Dory tem sua mão cortada e o sangue tá vermelho. Dizem que O episódio é interrompido por uma outra propaganda mostrando o relógio Strucker. Strucker fará você ganhar tempo. Na apresentação do casal, Visão meio grog começa a exibir seus poderes, mas a Wanda faz com que isso pareça simples truques e ela dá uma consertada no marido. Eles voltam pra casa, nitidamente dá pra ver que a Wanda tá grávida e do lado de fora da casa deles, um cara com roupa de apicultor sai do bueiro. E a Wanda refaz esses últimos momentos fazendo com que o apicultor não apareça. E do nada o visual do programa fica em cores, assim mudando a década pros anos 70. O terceiro episódio começa com o doutor verificando a gravidez da Wanda, e ele diz que ela tá grávida de 4 meses. E o doutor vai embora porque ele vai viajar com sua esposa. O Visão vai pro seu quintal e lá ele vê um dos seus amigos, o Herbie, cortando o muro sem saber. Na casa, a Wanda e o Visão discutem que nome dar pro filho deles, e em pouquíssimo tempo começam as contrações na barriga da Wanda. O programa é interrompido por uma propaganda anunciando o sabão Hydra. Sabão Hydra. Descubra sua deusa interior. O Visão vai até a casa daquele doutor e ele não vai viajar mais por algum motivo. Minha viagem. Cidade pequena. É bem difícil escapar. A Geraldine chega na casa da Wanda e ajuda ela a dar luz a gêmeos, o Billy e o Tommy. O Visão, já em casa, vê a Agnes e o Herbie fofocando. Os dois falam que a Geraldine não tem casa e nem família. Não tem família.
Não há nada de errado com isso. Nem casa. Lá dentro, a própria Geraldine comenta sobre a morte do Pietro, irmão da Wanda, algo que ela não deveria saber. E a situação dela piora quando a Wanda vê um pingente de uma espada nela. O Visão retorna e a Geraldine sumiu. Cortamos pra fora da cidade, onde vemos a personagem saindo de uma parede estática. Logo em seguida, ela é cercada por agentes de uma organização chamada SWORD, ou Espada. O quarto episódio começa com uma das melhores cenas, finalmente, a cena do blip. Basicamente, vemos a Geraldine, ou Monica Rambeau, esse é o nome dela, sendo revivida pelo blip, aquele estalo do Hulk em Vingadores Ultimato. Eu não esperava por isso, eu demorei pra entender o que aconteceu. Após ser revivida, a Mônica começa a procurar sua mãe Maria pelo hospital, onde vemos uma cacetada de pessoas sendo revividas. E isso era algo que eu queria muito ter visto no quarto filme dos Vingadores, a consequência do blip, sabe? É nesse caos todo que ela descobre que sua mãe morreu de câncer 3 anos atrás. 3 semanas depois, a Mônica volta a trabalhar na agência criada pela sua mãe, a SWORD. Lá ela é enviada pelo diretor da empresa chamado Tyler Hayward para ajudar o agente Jimmy Woo no caso de uma cidade desaparecida. No lugar, os dois descobrem que a cidade está cercada por um campo em forma de hexágono para o qual a Mônica é puxada. Capitão Rambeau? Em menos de 24 horas, a SWORD cerca a cidade com sua base. O pessoal envia drones para dentro do lugar e chama uma astrofísica chamada Darcy Lewis, que participou dos 2 filmes do Thor. E a Darcy logo de cara descobre que há como transmitir o programa WandaVision para a realidade deles. Com essa descoberta, a agência descobre que moradores da cidade foram escalados para os papéis da sitcom e que a Mônica tá lá disfarçada como Geraldine. Assim, o Jimmy e a Darcy tentam se comunicar com a Wanda, mas sem sucesso. Quem está fazendo isso com você? Wanda, consegue me ouvir? A SWORD manda para a cidade um agente deles por meio de um túnel, e nesse túnel toda a vestimenta dele se transforma. Após isso, quando a Mônica fala sobre o Pietro, a Wanda a expulsa da cidade. E logo após isso, chega o Visão. O episódio acaba com a Wanda falando que esse é o lar deles. O quinto episódio começa nos anos 80, com a Wanda e o Visão tentando impedir que o Tommy e o Billy fiquem chorando. Pra você ter uma ideia, nem os poderes dela os afetam. A Agnes aparece por lá e o clima fica bem estranho quando ela pergunta pra Wanda se ela tem que refazer a cena de novo. Você quer que eu segure os bebês? Vamos de novo do início? O Visão fica meio cabreiro e do nada os bebês completam 5 anos de idade. Quando o cachorrinho chega na casa deles, o Tommy e o Billy querem um adotar, mas a Wanda e o Visão falam que eles só podem ter um animal quando os dois completarem 10 anos. E adivinha, eles completam 10 anos. Seus pirralhinhos, não façam isso! Enquanto isso, na SWORD, o diretor da agência mostra um vídeo da Wanda invadindo a sede deles e roubando o corpo do Visão. E o Jimmy e esse Hayward acabam não gostando tanto um do outro. Eu tento não falar mal das pessoas, mas... Deixa que eu falo. O Hayward é um terrorista. No trabalho, o próprio Visão lê no computador da empresa um e-mail da SWORD que revela a situação da cidade. Ele faz um negócio no seu colega que já morava na cidade antes disso tudo acontecer e o cara em prantos pede pro Visão fazer ela parar de o controlar. Enquanto isso, a SWORD manda um drone dos anos 80 pra cidade. Assim, ele não pode ser mudado e nesse drone tem um míssil pra matar a Wanda. Acontece que ela sai dessa parede estática e ordena todo mundo ali a deixá-la em paz ou pior vai acontecer. O episódio é interrompido por uma propaganda anunciando os papéis toalha Lagos. Lagos. Quando você faz uma lambança sem querer. O cachorrinho lá acaba sumindo e os gêmeos e a Wanda vão procurá-lo. Mas acaba que a Agnes o encontra morto e tem toda uma lição da Wanda dizendo que ela não pode trazer o bichinho de volta à vida para os seus filhos, que sabem dos poderes dela. O Visão já em casa começa a confrontar a Wanda, os dois começam a brigar e ela de saco cheio já quer encerrar o programa. Tem até os créditos rolando, mas ele não tá nem aí e continua discutindo. Acontece que a discussão para quando alguém bate na porta. Segundo a Darcy, ela reescalou o Pietro. Quem é o pirulito?
O sexto episódio começa no final da década de 90 para os anos 2000. É Halloween e a Wanda quer passar essa data com sua família, mas acontece que o Visão fala pra ela que ele vai patrulhar a cidade e o cara sai vazado. E o Pietro se oferece pra ficar no lugar do Visão cuidando dos gêmeos. E descobrimos que o Tommy tem super velocidade, assim como seu tio. Enquanto isso, o Visão não foi patrulhar coisa nenhuma. Ele tá indo mais longe da sua casa e conforme ele vai avançando, cada vez mais pessoas vão ficando paradas nas suas posições, inclusive a Agnes. O Visão fala com o verdadeiro eu dela e a mulher acha que ele vai ajudá-la e ela diz que ele morreu. Eu tô morta? Não, não. Por que você acharia isso? Porque você tá. O episódio é interrompido por uma propaganda anunciando uma comida chamada Yo Magic. Yo Magic, o lanche dos sobreviventes. Fora da cidade, o Hayward ordena que a Darcy, o Jimmy e a Mônica fiquem fora da operação, mas eles continuam lá escondidos. Eles veem no computador que o diretor tá rastreando apenas o Visão. O programa tá rastreando o decaimento da assinatura de Vibranium. O Visão. Peraí, por que o Hayward tá rastreando o Visão? Vemos a Wanda e o Pietro conversando e algo tá diferente com ele, porque o cara não para de fazer perguntas. Dá pra ver que ele quer saber de algo importante. Eu não sou um estranho. E não sou seu marido. Pode se abrir. E falando sobre seus poderes, a Wanda vê isso. Paralelo a tudo isso, o Visão tenta sair de Westview, mas ele começa a se desintegrar. E o Billy percebe que tem algo de errado acontecendo e pede para sua mãe ajudar o seu pai. E ela expande esse campo de força que envolve a Darcy e quase toda aquela base. O sétimo episódio começa com a Wanda querendo um dia só pra ela devido ao dia anterior. É então que a Agnes se oferece pra cuidar do Billy e do Tommy. E a própria Wanda vê que várias coisas da sua casa estão mudando de forma e ela não consegue controlá-las. Após isso, o Visão acorda e ele avista a Darcy, que estava pedindo pro pessoal da SWORD pra ajudá-lo quando ele estava desaparecendo. Ele vai falar com ela e a mulher não sabe de nada, mas ele faz aquele negócio novamente e ela começa a se lembrar de tudo. Os dois partem pra encontrar a Wanda e a Darcy revela tudo sobre os acontecimentos na vida dele. Sente-se deprimida? O episódio é interrompido por uma propaganda de um antidepressivo chamado Nexus. Nexus. Porque o mundo não gira em torno de você. Ou será que gira? Fora da cidade, o Jimmy e a Mônica se encontram com uma galera de confiança, e o pessoal dá a eles um veículo que deve ser capaz de atravessar a barreira. Quando isso não dá certo, a Mônica decide entrar no lugar sozinha, e ela tá com poderes, eu nem sei como. A Rambo avista a Wanda e começa a falar com ela, mas chega a Agnes que leva a sua vizinha para sua casa. Chegando lá, a dona da casa fala que os filhos da Wanda estão no porão brincando, e ao descer as escadas, ela vê um covil basicamente. E chega uma das melhores cenas, a revelação da Agnes. Achou que era a única garota mágica na cidade, achou? A esse ponto eu acho que todo mundo sabe que a Agnes é a grande vilã da história. E o que me fez amar a cena foi aquele clipe mostrando os feitos da Agatha, esse é o nome dela, na cidade. Foi essa mulher quem controlou o Herbie naquela cena, quem enviou Pietro falso pra conseguir informações da Wanda e quem matou o cachorrinho lá. E eu matei o Spark também. Tem uma ceninha no final, vemos a Mônica invadindo o covil da Agatha e o Pietro falso aparecendo. O oitavo episódio começa em 1693, a Agatha tá para ser morta por um culto de bruxas até que tudo dá errado e todas elas morrem. No presente, a vilã quer saber como a Wanda tá controlando toda a cidade, e dessa forma ela faz a Maximoff reviver alguns momentos da sua vida, como os momentos antes do prédio que ela morava com seus pais e irmão desabar devido ao míssil, na época que ela era cobaia da Hydra, e nessas cenas vemos que a Wanda já tinha certas habilidades mágicas e que ela sempre gostou de seriados. Depois vemos uma cena da Wanda indo lá na SWORD. Pra surpresa de ninguém, aquele Hayward tava mentindo. A Wanda não invadiu a sede deles, ela foi lá numa boa pra enterrar o Visão, mas o presidente fala que isso não será possível, mas pelo menos ele deixa ela dar uma olhada no corpo do robô que está sendo desmontado. Após isso, a Maximoff vai até a cidade de Westview, onde ela tinha comprado um terreno pra morar com Visão antes de ele morrer, e lá no momento de dor ela dá vida a um novo Visão e constrói um hexágono em volta da cidade, que agora está refém das ações dela. Por fim, a Agatha fazendo de refém os filhos da Wanda, conclui que a Maximoff possui a magia do caos e que ela é a feiticeira Escarlate. O que faz de você a feiticeira Escarlate?
Aqui há mais uma cena nos créditos, vemos que o Hayward e sua equipe usaram aquele drone com os poderes da Wanda para darem vida a um novo Visão, um Visão branco. O nono e último episódio começa com a Wanda e a Agatha brigando. Os gêmeos são soltos e vão pra casa, e então a briga é interrompida por aquele Visão branco, e ele estrangula a Wanda até que... Enquanto isso, a Mônica está presa com Pietro e assim, de uma maneira fácil, até demais, ela derrota ele num segundo. E então que descobrimos que esse Pietro é apenas um cara que é um residente da cidade, não tem nada demais nele. Cortamos para o núcleo da Wanda e lá a Agatha faz um feitiço que faz todo mundo acordar. E eles começam a falar algumas verdades para Wanda e com muita razão, ela fez uma cidade toda de refém. Para completar, ela quase que mata todo mundo ali, mas pelo menos ela abre a barreira para eles irem embora. Mas sua família começa a se desintegrar e ela faz a barreira fechar novamente. Mas isso depois da SWORD já tá lá dentro da cidade. Lá na briga do Visão em cores contra o Visão branco, eles elevam a luta, eles começam a conversar. E depois de uma conversa sobre um paradoxo, o Visão em cores faz o Visão branco, esse é a visão dos filmes anteriores, ter suas memórias de volta, e ele some. Lá no céu tá Wanda e a Agatha brigando, e a vilã tem seus poderes drenados quando a Feiticeira Escarlate faz um feitiço ensinado pela própria Agatha. Ela então tem sua roupa trocada, não sei porquê, e a personagem faz a Agatha virar uma residente de Westview, presa na personalidade da Agnes. A barreira começa a diminuir e a Wanda e a sua família vão pra casa ter um último momento juntos. Ela e o Visão colocam seus filhos pra dormir, os dois têm uma ceninha juntos e então a barreira chega. Adeus, querida. Acaba que o Hayward é preso, todo mundo da cidade ainda sabe sobre o que a Wanda fez e após falar com a Mônica, a Feiticeira Escarlate vai embora. Tem uma cena no meio dos créditos que mostra uma Skrull falando com a Mônica. Ela diz que um amigo da sua mãe, a Maria, quer conhecê-la. Há também uma outra cena, só que no final, vemos a Wanda num chalé no meio do mato e dentro de um quarto vemos a Feiticeira Escarlate estudando um livro de feitiços. E isso na sua forma astral, enquanto escutamos seus filhos pedindo a sua ajuda. Então esse foi o vídeo das melhores cenas de WandaVision. Caso você queira ver algum vídeo desse canal, aqui provavelmente tem mais um. Muito obrigado por assistir e até mais.